Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Animados? Animados, gente? Animados, firmes e fortes. Estamos aí no Novo Testamento, no livro de Lucas. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Interessante, Lucas. Lucas tem uma narrativa em ordem cronológica dos acontecimentos, né, dos atos de Jesus, seus milagres. É um médico que escreve sobre milagres, sobre cura, libertação. É um homem culto e ele escreve para Teófilo para levar a palavra de Deus a todos, não somente aos judeus. Ele entende que a salvação é para todos ali. Ele faz essa carta divulgando os feitos de Jesus, o chamado Cristo, Filho de Deus. Bom dia, gente, bom dia. E aí nós já vimos, já lemos Mateus, Marcos, nós vimos que são as mesmas histórias em perspectivas diferentes. E aqui nós passamos pela pesca maravilhosa, pela cura do homem que tinha a mão mirrada. Jesus era o Senhor do sábado, e ele vai falando várias histórias. O centurião de Cafarnaum, que reconhece a autoridade de Jesus, a mulher do vaso de alabastro. E agora vamos ver sobre as mulheres que serviam a Jesus com seus bens, capítulo 8. Então vamos orar para que o Senhor esteja conosco em mais esta manhã. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Bendizemos teu nome, somos gratos a ti pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de falar do seu amor, de ler a tua palavra, de compreender as maravilhas, os segredos que há na tua palavra, Pai. Revela-te a nós, como o Senhor já tem feito. Fica conosco, nos dê um dia de paz, de bênção a cada um de nós, Senhor. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Amém. Amém? Então, vamos lá, capítulo 8 do livro de Lucas, dando sequência aos relatos que ele falava sobre Jesus. Ele continua a história contando sobre as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, chamadas Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susanas, e muitas outras que o serviram com suas fazendas. Ou seja, essas mulheres não eram somente gratas ao Senhor pelo que ele fez, elas serviam eles com os seus bens, porque o ministério de Jesus era um ministério itinerante. Ele andava, segundo os estudiosos, fazendo uma média aí de quanto Jesus andava por dia, era em torno de 32 quilômetros que ele andava por dia. Essa é a análise que o pessoal fez, segundo os relatos, onde ele passava, o tempo que ele levou para fazer toda essa trajetória. Então, Jesus caminhava o dia inteiro, ensinava e tal, e elas serviam eles com os seus bens, para que eles pudessem comprar mantimentos, né, e tudo. Aí ele continua falando sobre a parábola do semeador. Ajuntando uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, ele disse por parábolas. Um semeador saiu a semear. Vocês já sabem o que é parábolas. É uma história que Jesus conta, uma história que não é uma história real. É uma história que ele conta para eles entenderem como que funciona o reino dos céus. Sabe quando a gente chama uma criança para contar uma história, aí a gente conta aquela história com contexto ali, que é uma história que a gente inventa, mas aí a criança entende o recado? Era assim com as parábolas. Por quê? Jesus usava situações do dia a dia deles para que eles compreendessem como que era o reino dos céus. Então, por isso que tem tantas parábolas, porque eles ensinavam pessoas de todas as classes sociais, principalmente as pessoas mais simples. Então, eles lidavam com pessoas simples de maneira simples.
E ajuntando uma grande multidão, vindo com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algumas junto do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outras caiu na pedra, e nascida secou, porque não havia umidade. A outra caiu em espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, exclamavam: que tem ouvidos, ouça para ouvir, e que ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Aí ele diz: a vós vos é dado conhecer do mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, porque vendo não vejam e ouvindo não entendam. Fala: olha, vocês têm a compreensão dos mistérios de Deus, mas essas pessoas não saibam. Aí Jesus explica: os que estão junto do caminho, essa é a parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. O que estão junto do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que eles não se salvem. Aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus atentamente, mas aí vem e sai dos caminhos do Senhor. Os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Apenas creem por algum tempo e depois do tempo da tentação se desviam. São as pessoas que desistem por si mesmas. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com cuidados, riquezas, deleites da vida e não dão fruto com perfeição. As pessoas que se deixam levar pelos acontecimentos. E o que caiu em boa terra são as que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e dão bom fruto com perseverança. E aí ele explicou, né? Agora Lucas continua relatando a parábola da candeia. Ninguém acendendo a candeia e cobre com algum vaso e põe debaixo da cama, mas põe no velador para que entrem e vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja se manifestar, nem escondida que não haja de saber vir à luz. Vê depois como ouvis, porque qualquer que tiver lhe será dado, e de qualquer não tiver, até o que parece ser, lhe será tirado. E aí Jesus estava falando essas coisas, aí foi lá com ele lá sua mãe, e não podia aproximar dele por causa da grande multidão. E foi dito: estão lá fora a sua mãe e seus irmãos e querem te ver. Aí Jesus responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, Jesus adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia de água. E estando eles em perigo, e chegando-se a eles, despertaram, dizendo: mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se as bonanças. E disse: onde está a vossa fé? E eles disseram, e eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até o vento e as águas manda e lhe obedecem? Eles ainda não tinham, conhecimento de Jesus com profundidade ainda. Jesus interviu ali, resolveu o problema, e eles ficaram: nossa, mas como assim? Como ele fez isso? O endemoniado de Gadareno. Navegaram para a terra dos Gadarenos, chegaram lá da Galileia, de frente à Galileia, e quando ele desceu para a terra, saiu ao encontro um homem que tinha muito tempo possesso de demônios, e não andava vestido e nem habitava em nenhuma casa, mas nos sepulcros. Lembra que eles nem podiam tocar nessas coisas, e o homem habitava lá. E quando ele viu Jesus, ele prostrou-se diante deles, clamando em alta voz: ai, o que eu tenho contigo, Jesus, o Filho do Altíssimo? Porque os demônios que estavam nele reconheceram Jesus. E aí eu peço que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse dele, pois havia muito tempo que o arrebatava.
Guardavam-se no preso com grilhões e cadeias, mas quebraram as prisões e era impelido pelos demônios para o deserto. Ou seja, ele ficava forte, porque havia uma legião de demônios nele. Então ele quebrava, o povo amarrava, ele se soltava, era um roubo. Então os demônios rogam ali a Jesus que não mandasse eles para o abismo. Então estava ali uma manada de porcos, e eles pedem para que eles entrem naqueles porcos. Jesus permite, e os porcos saem correndo e caem no precipício, porque ele estava lá perto do mar. Aí o homem foi despedido, né? Jesus viu, libertou ele e tal, e o homem volta para casa e conta quais foram as grandes coisas que Deus fez. E ele foi apregoando por toda a cidade quão coisas grandes Jesus lhe tinha feito. E agora ele conta a história da mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão por nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, que era lá aquele templo onde se fazia as orações, né? Era um lugar, um templo para reuniões espirituais, ensino. Já expliquei o que eram as sinagogas, né? E discutir política, era esse tipo de ambiente que era a sinagoga. Então, Jairo, que trabalhava lá, ele vem e pede para Jesus ir lá visitar sua filha, que estava doente. Ele fala que a filha dele já estava praticamente morta, e Jesus vai. Quando vai o caminho? Quando Jesus está no meio do caminho, tá aquela multidão, e tinha uma mulher na região, que era uma mulher que tinha 12 anos, que ela sofria de fluxo de sangue. Ela menstruava ali há 12 anos, sei lá, talvez tivesse miomas, não sabemos, que fazia ela sangrar. Ela sangrava há 12 anos, ela não tinha uma vida, ela já tinha gastado tudo que ela tinha, já tinha todos os médicos, ela era uma mulher rica, já tinha gastado todos os seus bens, e ela tem uma fé inabalável. Ela vai lá e toca nas vestes de Jesus. E aí Jesus sente que saiu o poder dele. Ele fala, opa, alguma coisa aconteceu aqui. Aí saiu o poder de mim. E aí os discípulos falam, Jesus, olha o jeito que tá isso aqui. Todo mundo tá esbarrando no Senhor, essa multidão aqui, não tem nem como. Ele fala, não, mas isso foi diferente. E aí a mulher que estava embaixo, assim, se levanta e fala, olha, fui eu que te toquei. E aí ela conta toda a história para ele. Ele fala, mulher, vai porque a sua fé te salvou. E aí Jesus continua a viagem para casa de Jairo. E quando ele chega lá, tá todo mundo chorando, tem as carpideiras chorando e tal. E aí ele vai e pede pro pessoal, fala, por que você tá chorando? Sai todo mundo daqui. E aí eles ficavam rindo, né? Porque eles já viram que ela já tinha constatado que a menina estava morta. E aí ele pede para todo mundo se retirar, e ele chama só Pedro, Tiago e João para entrar, e o Jairo e a esposa entram lá no quarto da menina, e ele fala assim, pega na mão dela e diz, levanta-te, menina. E o espírito voltou, versículos 54 e 55 do capítulo 8. E o espírito voltou a ela, e ela se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e eles lhe mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. E agora, Lucas relata a missão dos 12 discípulos. E convocando seus 12 discípulos, deu virtude e poder para todos os demônios, poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. Agora Jesus dá autoridade para eles saírem fazer o mesmo. Como se fosse o estágio deles ali, né? Em poucas palavras aqui, bem coloquiais para nós, é como se fosse o estágio. Eles saem agora para fazer essas maravilhas. E aí enviou eles a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E ele diz, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E quando a casa em que entrares, ficai ali, e de lá saireis. E se algum da cidade não vos receber, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Então Jesus fala, olha, agora eu vou dar autoridade
para vocês sobre os demônios, vocês vão orar, impor as mãos, o povo vai ser curado. E se alguém não receber vocês vão ficar lá, vocês vão levar nada, é só a palavra, só anunciar o reino. Se alguém não receber, ok, tira a poeira do pé ali e volta que tá tudo certo. E aí ele dispensa, eles pedem para eles. E nisso, Herodes, né, que ouvia tudo que se passava e estava na dúvida, porque dizia que João ressuscitava dos mortos, ele fala, poxa, mas já matei João e continua fazendo as coisas, mas não era, porque João já havia morrido e uns diziam que ele era Elias, que tinha aparecido, né, ou era o profeta que havia ressuscitado. Então Herodes diz, João mandou eu degolar. E quem é esse em quem eu ouço dizer essas coisas? E procurava ver. Então Herodes agora já estava curioso a respeito de Jesus. Quem que é esse aí que anda fazendo todas essas coisas, né? Porque o povo acreditava que Jesus era um profeta. Assim como João Batista tinha sido, assim como Elias, porque os feitos de Jesus eram muitos milagres, não era só ensinamento. Ele ensinava, ele vinha, ensinava, e também ele curava. E Elias tinha tido, nós vimos lá, né, que ele ressuscitou o menino e fez o milagre do azeite. Foram vários milagres que Elias fez. Então, eles estavam acreditando que Jesus seria mais um profeta. E aí acontece a primeira multiplicação de pães e de peixes. Regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando consigo, retirou para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, seguiu ele e recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Já era dia e começava a declinar, então chegando a eles, 12 disseram, despede a multidão para que indo ao campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque ali estamos em lugar deserto. E aí Jesus disse, dai-lhes de comer. Eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Então, porquanto estavam ali quase 5.000 homens, e disse então aos seus discípulos, fazei assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo assentar todos, tomando 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou, partiu-os e deu aos discípulos para porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram dos que lhe sobejou 12 cestos de pedaços. Ou seja, eles falam, olha só, vai ter comida se a gente sair para comprar, mas olha a quantidade, não é suficiente. Aí o Senhor manda eles se distribuírem e faz a primeira multiplicação. Porque a gente lembra bastante dessa multiplicação, mas nós já lemos tanto em Marcos quanto em Mateus que há uma outra multiplicação ali de 5 pães para 4.000 pessoas. Então, por isso que são 2 multiplicações. São 7 pães para 4.000 pessoas. E aí, Jesus prediz a própria morte. E aconteceu que ele, orando em particular, estando com ele os discípulos, e perguntou-lhe, dizendo, quem diz a multidão que eu sou? Aí responderam, dizendo, uns diz que é João Batista, o outro diz que é Elias, o outro diz que é um dos antigos profetas ressuscitou, e aí Jesus fala, e quem é que eu sou? E aí Pedro fala, você é Cristo, o Cristo de Deus. E aí, admoestando, mandou que ninguém referisse isso, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos, dos escribas, seja morto e ressuscite ao 3º dia. E aí ele fala, cada um deve levar a sua cruz, lembrando que as ordens são cronológicas, cada um conta essa história, né? Lembra que lá no Mateus aí relata assim que Pedro falou, imagina, nossa, não pode morrer de jeito nenhum, como que o senhor vai morrer? Aí ele fala assim, sai de ti, reda daqui, Satanás, né? Ele fala, não, como assim? Eu tenho que cumprir minha missão. É essa a história. E dizia a todos, se alguém que vier após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Porque os que aproveitam ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem,
quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que aqui estão alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E agora ele fala sobre a transfiguração, que quando Jesus, Pedro, João e Tiago subiram no monte para orar, aparece Moisés e Elias. E aí eles veem aquela glória, aparece com a glória e fala da morte e que havia de se cumprir em Jerusalém, etc. Só que aí Pedro, que estava com ele, depois fala assim, quando eles viram a glória, aqueles 2 varões que estavam com ele, diz que Pedro fala, mestre, que bom que nós façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Nem sabia o que estava falando. E aí Jesus disse, e aí veio uma nuvem que cobriu como uma sombra, e entrando eles na nuvem temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus se apresenta ali, ouve. Olha, a última pessoa que tinha ouvido ali a voz assim na nuvem, tinha sido Moisés. Olha que privilégio que Pedro, Tiago e João estão tendo. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se por aqueles dias e não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Então, realmente é um acontecimento extraordinário. A nuvem aparece, Elias e Moisés somem. Lembra quando eu contei sobre lá no Antigo Testamento, quando Moisés sobe no monte e a gente tem entendimento que é naquele momento que ele translada, como se Moisés ali tivesse saído lá naquele momento que o Senhor levanta ele lá, conversa com ele e leva ele lá nesse momento. E Moisés tem pura convicção, ele nem entra em terra prometida nem nada, mas Moisés tem pura convicção que haveria de vir o Salvador. A gente acredita que é por causa desse momento, porque o tempo de Deus, ele não é o tempo igual ao nosso, né? O tempo de Deus é um tempo totalmente diferente. Daí pode sim ter levado Elias, que nunca morreu, e Moisés, que pode ter sido trasladado para um outro tempo e voltado. Aqui conta a história do jovem lunático, né? Aqui já lemos. É aquele que o homem, mestre, peço que ore para o meu filho, porque ele é o único que tem. Aquele filho de um homem que ele é endemoniado desde criança, que os demônios perturbavam tanto, ele caía nos baldes de água quente, nos caldeirões de água quente. E aí Jesus vai e falou, vai lá, expulsa. Aí os discípulos já tentaram e não deram certo, não conseguiu. E aí Jesus falou, geração incrédula e perversa, versículo 41. Até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traz cá o teu filho. E quando ele vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. E aí suscitou que eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-la junto assim, e disse, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que está entre vós, todos for o menor, este mesmo é grande. Lembra que eles falam, cada um querendo ser melhor do que o outro, e o Senhor fala assim, olha, o grande é aquele, tem que crer na palavra de Deus, como uma criança crê no Pai, acredita nas promessas do Pai. Quem não é contra nós, é por nós. Respondeu João e disse, mestre, vimos que um que em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus disse, não proibais, porque não é contra nós, quem não é contra nós, é por nós. Os samaritanos não recebem a Jesus. Aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Mandou mensageiros diante da tua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Mas não receberam, porque o aspecto era como que ia a Jerusalém.
E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Agora eles estavam todos poderosos aí, poderosos, querendo queimar o povo que não receberam Jesus. Gente, é complicado. Acerca dos que seguem Jesus. Aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse-lhe um Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus: As raposas têm escovis, as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. E Jesus disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para o reino dos céus. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Dizia: Grande é, e em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envia obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio dos lobos. E não levei bolsa, nem alforje, nem sandália, e ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, disser primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que entrares e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos e que nela houver, e dizei: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrares e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó de vossa cidade se nos pegou, sacudindo vós. Sabei contudo isto: já o reino de Deus está chegado a vós. E digo que o que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. E a ti, Corazim, a ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que vós é feita, já há muitos assentados em saco de pano grosseiro e cinza, e teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levada até os céus, até o inferno será abatida. Quem vos ouve a vós, e a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse ele: Eu via Satanás como raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitem aos espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Ou seja, vocês foram debaixo dessa palavra, vocês foram lá. Mas não se vangloriem, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Satanás caiu do céu porque se achou, né? Achou bom demais, achou poderoso demais. Então, faça a obra, cumpra o ministério sem se sentir alguém muito importante, sem querer a glória para si, porque a glória é de Deus. Deus deu essa palavra, e eles vão lá. Quem te receber, que bom que recebe, abençoa a vida do povo. E quem não receber, volta para trás. Estão avançando, tá? É isso que hoje a nossa frase é: quando estamos debaixo de uma palavra, até voltando, a gente avança. A palavra do bom samaritano. E aí ele conta a parábola do bom samaritano, que é aquela parábola que o homem está indo para Jerusalém, né? E aí passam por ele várias pessoas que deveriam ali cuidar dele. E aí passa um samaritano, que era lá de Samaria, que eles não se davam bem, mas esse homem cuida desse moço, entrega ali o dinheiro, coloca ali para eles cuidarem. E ele estava ali no caminho de Jerusalém para Jericó. E
ele é assaltado e tudo, mas quem usou de misericórdia com ele disse foi o samaritano. Aí o Senhor vai e fala para conta assim, ó, quem que foi? Qual desses três te parece que foi o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí ele diz, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, então, vai e faz da mesma maneira. Aconteceu que ele, indo a caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome de Marta, recebeu em sua casa. A casa da Marta, né? E tinha essa irmã chamada Maria, a qual sentava-se também aos pés de Jesus e ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando disse, Senhor, não te importas que a minha irmã te deixe deixe-me servir a só? E Jesus diz para ela para me ajudar. E aí responde Jesus, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e a Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, a Maria está aqui aprendendo, a melhor parte, e ela vai continuar. Aí Jesus ensina a oração, né? Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, e livra-nos do mal. Ele relata aqui em poucas palavras a oração do Pai Nosso. E aí ele fala sobre a parábola do amigo importuno, né? Que vem procurar pedir pão emprestado em plena meia-noite, pede 3 pães emprestados, e aí ele fala, não me importunes, a porta está fechada, os meus filhos já estão comigo na cama, não posso levantar para te dar. E aí Jesus diz, digo-vos ainda que não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levanta-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, em quem busca e acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E quando o pai dentre vós, que o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, eu também, se lhe der pedir um peixe, que lhe dará um peixe por serpente, ou também, quem lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas de vossos filhos, quanto mais lhe dará o Pai Celestial, o Espírito, àqueles que lhes pedirem. Então o Senhor fala. E aí ele relata sobre as blasfêmias dos fariseus, né? Que quando Jesus estava ali expulsando demônio, que um demônio era mudo, aconteceu que o mudo falou, maravilhou-se a multidão. Mas aí teve uns que falam, ele expulsa demônio porque ele também é um demônio, é filho de Bezebu. Aí Jesus fala, qual que é a lógica de vocês falar que eu sou Bezebu e expulso os próprios Bezebu? Não faz sentido isso que você faz. Aí ele fala, mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armada sua casa, e em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E aí, chegando, achando ela varrida adornada. Então vai e leva consigo outros 7, piores do que ele, entrando e habitam ali. O último que estava desse homem é pior do que o primeiro. Então Jesus fala, olha, esse estava pior, esse aí fica pior do que antes, né? Porque quando ele sai, a casa fica vazia, e aí quando ele volta, se você não estiver cheio do Espírito Santo, esse Espírito volta com mais 7. E aí eles vão e pedem para o Senhor, nós queremos um sinal. Ele fala, não, o único sinal que vai ter de vocês é o sinal do profeta Jonas. Lembra que Jonas esteve 3 dias dentro da baleia, né, do peixe grande? E aí o homem também, o filho do homem também estará 3 dias dentro da terra, né, e ressuscitará. Esse é o sinal do profeta Jonas que Jesus se refere. Aí ele fala sobre a candeia do corpo, né? Que a candeia do corpo é o olho. 34.
A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, que o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Mas se o seu olho for mau, também o seu corpo será tenebroso. Sabe aquelas coisas que você olha, você vê só com maldade? Então, isso todo refere-se a transmite o que você é de verdade. Tem gente que só vê maldade em tudo, né? É sobre isso aqui. Aí Jesus censura os fariseus e escribas. Estando ele falando, um fariseu chama que fosse jantar com ele. E entrando, ele assentou à mesa. Mas o fariseu admirou vendo que ele não lavava antes do jantar. E aí Jesus disse: agora, vós fariseus, limpai o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Loucos! O que fez o exterior, não fez também no interior. Então ele fala assim: você está tão preocupado se eu estou lavando minhas mãos, se os discípulos estão lavando as mãos, vocês têm que ser preocupados com o que sai de dentro de vocês, o que sai do coração. Ele fala assim: ó, vocês amam mais os primeiros assentos na sinagoga do que a saudação na praça. Ai de vós, os escribas e fariseus hipócritas, que sois... Gente, Jesus na casa do homem falando isso para ele. Presta atenção, como que Jesus era o sincerão. Que sois como sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. E respondendo os doutores da lei, diz: mestre, quando diz isto, também nos afronta a nós. E ele diz: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os nomes com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem anda como um dos vossos dedos tocar essas cargas. Então, ele dá um esculacho ali, fala: vocês por fora são uma coisa e por dentro são outra coisa. Vocês falam, mas falam uma coisa e fazem outra. E dizendo-lhe isto, começaram os escribas fariseus a apertá-lo fortemente, a fazer falar acerca de muitas coisas, e armando-lhe ciladas a fim de apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Então eles fizeram de caso pensado, chamaram ele para esse jantar, para ver se tentavam descobrir alguma coisa sobre Jesus, que ele falasse alguma coisa que os fizesse, desse motivo para eles matarem Jesus. E aí ele vai e continua falando, conta a parábola do rico insensato, conta a parábola do servo vigilante. Olha que Jesus fala que vim lançar fogo na terra, e o que mais quero lhe será já se está aceso. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo e como um angustio até que venha a se cumprir. Cuidai de vós, que vim trazer a paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. E o pai será dividido contra o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sua sogra. Ou seja, nem todo mundo vai reconhecer Jesus como Salvador. Aí já vai contando outras histórias, né? A morte dos Galileus, a parábola da figueira estéril. Lembra que a gente falou bastante sobre a figueira que parecia que tinha figo, mas não tinha. A cura daquela mulher paralítica. A parábola do grão das mostardas, do fermento, que era pequenininha, mas ela cresce e faz uma grande árvore. Aí ele fala sobre a porta estreita. E aí Jesus é avisado do ódio de Herodes. Naquele mesmo dia, chegando os fariseus, disse-lhe: sai e retira daqui, porque Herodes quer te matar. E aí respondeu: ide dizer àquelas raposas: eis que eu expulso demônios e efetuo curos hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. E Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que estão enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa, que vos deixará deserta, em verdade vos digo, que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E aí Jesus cura um homem no sábado, né? Um homem que era... E aí eles falam assim: mas é lícito curar no sábado? E Jesus fala: eu sou o Senhor do sábado, lembra? Isso aí também a gente lê. A palavra dos primeiros assentos convidados, a parábola da grande ceia.
que eu vou ler essa parábola aqui para vocês. A parábola da grande ceia, capítulo 14, versículo 15. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado o que comer pão do reino de Deus. Porém ele diz: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde que tudo está preparado. E todos os que começaram a escusar-me, disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Ou seja, eu estava ali pensando no patrimônio em primeiro lugar. E o outro diz: Casei, porquanto não posso ir. Então ele casou, ele falou: Agora eu tenho minha vida pessoal para cuidar. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas dos bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, mandaste e ainda há lugar? E aí disse o Senhor: Sai pelos caminhos, atalhe, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então, ele o povo convida esse pessoal para ceiar com ele. Aí um fala que está ocupado, né? Que está com o patrimônio dele, o outro que casou. Aí ele fala: Então, busca esses pobres, esse povo tudo aí e traz eles aqui. Então, Jesus está mostrando ali que ele veio para os judeus e eles não receberam. Então, houve salvação para toda a humanidade, para todos os gentios, tá bom? Essa parábola significa isso, que é a salvação para os demais que não receberam Jesus. Aí ele conta a parábola da providência, né? Aí conta a parábola da ovelha e da dracma perdida. Um homem entre vós que tendo 100 ovelhas e perde uma delas e não deixa no deserto, e 99 e não vai procurar a perdida até que achá-la. Então ele conta a parábola do homem que deixa as 99 guardadinhas e vai atrás daquela única ovelha que está perdida, né? E ele fala assim: e ele se alegra, alegre-se comigo porque eu achei a minha ovelha perdida. E ele também conta sobre a necessidade de que, digo-vos assim que a alegria no céu por causa do pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus fala assim: no céu há muito mais festa quando essa ovelha é encontrada, do que sobre esses 99 que não estão precisando de arrependimento. E aí ele fala: e qual mulher que tem 10 dracmas, se perdeu a dracma, acende uma candeia e vai varrer a casa e busca até encontrar? Né? Ele fala ali do cuidado que a pessoa tem, da mulher que vai com fé, com diligência, com vigor, até encontrar a dracma dela que está perdida. Aí ele fala: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí ele conta aqui também a parábola do filho pródigo, que ele e outro irmão são filhos de um fazendeiro rico. E um deles fala assim: eu tô cansado dessa vida, eu quero viver minha vida e tal. E ele vai pelo mundo afora, gasta tudo. E chega uma situação que ele tá lá comendo comendo lavagem lá dos porcos. Ele fala: lá na casa do meu pai, os porcos vivem melhor do que ele. Eu vou lá, nem que seja para trabalhar para o meu pai agora como servo. E o pai recebe ele muito bem e fica feliz, faz uma festa porque o filho dele voltou. O irmão dele fica chateado, fala: poxa, o senhor nunca fez uma festa para mim. Ele fala: meu filho, mas você sempre esteve aqui comigo, teve do bom e do melhor. Quisesse fazer festa, tinha tudo aí para você fazer festa, mas esse filho meu estava perdido e voltei, agora estou me alegrando. E aí ele fala, 35, mas era justo alegrarmos e nos regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E aí ele agora conta a parábola do mordomo, né? Aí ele também mostra a autoridade da lei. E os fariseus que eram avarentos ouviam estas coisas, zombavam dele e diziam: vós sois o que justificai a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre homens é levado perante a Deus é abominação.
A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o tal do reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra adultéria, é aquela que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Aí ele conta a parábola do rico e do Lázaro, né? Que havia aquele homem rico e tinha um mendigo chamado Lázaro. Aí ele falava, eu quero comer, nem que seja dessas migalhas e tal. E aí os dois morreram. E aí lá do Hades, o tal do rico foi lá pro inferno, né? E o outro vai pro seio de Abraão. E aí ele fala assim, deixe que Lázaro molhe pelo menos a pontinha do dedo e esfregue aqui na minha língua, porque eu estou com sede, estou atormentado nessa chama. Aí diz, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que nem se quisesse passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. E disse ele, rogo-te, pois, que manda então para a casa de meu pai, e depois eu tenho mais 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E aí disse Abraão, ele tem Moisés e os profetas, e eles que ouçam. Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos que for ter com ele arrepender-se-iam. Porém, Abraão disse, se não ouvem nem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda em algum do morto que ressuscitado. Então, Jesus fala, não existe essa conexão entre os mortos e o vivo. Não tem como ter essa conexão. E nem o que está no seio de Abraão em descanso tem tampouco com o que está no Hades. Aí ele continua falando. Como os relatos de Lucas são mais detalhados, né? Se vocês tiverem tempo, calma, para ler tudo certinho. Porque, gente, é muito detalhes e são histórias que nós já lemos mais resumidas lá nos outros evangelhos. Então, por isso eu dou uma pincelada aqui, tá bom? Porque qual que é o intuito? Você tem que compreender como que a Bíblia foi escrita, de que forma que ela foi escrita, o porquê de tudo isso. Capítulo 17. Acerca dos escândalos, do perdão, do poder, da fé e dos servos inúteis. Também a gente já leu sobre isso lá em Mateus 18, né, em Mateus 21, Marcos 9 também fala sobre isso. E disse os discípulos, é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele porque vieram. Melhor que fora que puseram no pescoço uma pedra de moinho e lançada no mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos. E o seu irmão, se pecar contra ti, repreende-o, e ele lhe será repreender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes ao dia, e 7 vezes te vier contigo, dizendo, arrependo-me e perdoa. Lembra que ele falou, quantas vezes eu tenho que perdoar? Você não fala 70 vezes 7. É porque cada um conta de uma maneira, tá? Então, acrescenta-nos a fé, ele pede para o Senhor acrescentar a fé. Aí Jesus fala assim, se você tiver fé como o grão de mostarda, dirias, e a esta amoreira, desarragai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, que voltando ele do campo diga, chega-te a sentar-se à mesa? Então lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-me e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graça ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vos será, quando fizeste tudo o que vos for mandado, dizer, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Aí ele relata a cura dos 10 leprosos, né, que Jesus cura 10 homens leprosos, mas só um volta para agradecer. Né? E ele fala, levanta e vai, porque a sua fé te salvou. A vinda súbita do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos,
Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-lhes-vosão, eis-lo aqui, ou ele ali, e não vades nem o sigais. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade ao interior, assim do céu até a outra extremidade, assim também será a vinda do Filho do Homem. Primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a tudo. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, comprava, vendia, plantava, edificava, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, consumindo a todos. Assim será um dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia em que estiver no telhado, tendo os seus utensílios da casa, não desça a tomá-los, de maneira de sorte o que estiver no campo, que não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, e será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. Depois estarão no campo, e um será tomado e o outro deixado. E respondendo disseram, onde, Senhor? E ele disse, onde estiver o corpo, ali se juntarão as águas. Aí ele conta a parábola do juiz, né? Um juiz ímpio e a mulher que ficava lá todo dia reclamando, pedindo para ele julgar a causa dela e tal, tal, tal. Aí essa viúva, né? Ela fala, essa viúva perturba tanto, eis de fazer justiça para que enfim não volte e me importune mais. O juiz cansa dela. E aí o Senhor disse, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite, e ainda assim tardio para com eles? Digo-vos que depressa que ele fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aí ele conta a parábola dos fariseus e do publicano, daqueles que o fariseu, aqueles que oravam em pé, né, e jejuava duas vezes por semana, dá o dízimo e tal, e o publicano, né, que estava em pé de longe, nem queria levantar os olhos do céu, mas batia no peito dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que estes desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Por quê, gente? Eles achavam que os fariseus eram melhor porque eles oravam em público e aquela coisa toda. E falaram, isso aí é pura encenação. Tem que ser contrito de coração. Aí Jesus abençoa as crianças, nós já lemos sobre isso, né? Que o reino dos céus é como quem não vê uma criança como o reino, quem não vê o reino de Deus como uma criança, ele não entrará nele. Aí conta a parábola do jovem rico, que é aquele que fala, o que eu faço para te seguir, bom mestre? Aí ele fala, olha, renuncia às suas coisas, vai lá e dá tudo aos pobres, já que você cumpre todos os mandamentos, e aí ele não vai. E Jesus anuncia a sua paixão. Tomando consigo os 12, disse-lhe, eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Porque há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo aceitado, o matarão e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que lhe dizia. Gente, Jesus estava ali contando e eles não compreendiam o que Jesus estava falando. Aí Jesus passa perto de Jericó e havia um cego lá, mendigando. E aí ele vai e clama, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E aí eles falam, pediu para que trouxesse ele, e ele fala, o que você quer que eu faça? Ele fala, que eu veja. Aí ele fala, vai, e a sua fé te salvou. Aí conta a história de Zaqueu, que era um republicano, que estava lá, Jesus entrando em Jericó, e Zaqueu viu que, né, e Zaqueu era o chefe dos publicanos, e era muito rico. E aí Jesus vê o Zaqueu em cima da árvore e fala assim, olha, desce aí que eu vou pousar na sua casa hoje. E aí
o povo ficava, como assim? Jesus vai ser hospedado na casa de um publicano? Ficava todo mundo murmurando e falando lá, né? E aí Zaqueu se levanta e disse a Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa que eu tenho fraudado também é restituir quadruplicado. E Jesus disse: hoje eu vejo que veio salvação para esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Zaqueu nem era judeu, e ele ouve ali a história de Jesus, e ele fala: rapaz, eu vou compartilhar o que eu tenho com as pessoas, né? Aí conta a parábola dos 10 servos e as 10 minas. Ouvindo eles essas coisas, prosseguiu e contou a parábola de quando estava perto de Jerusalém, cuidavam do logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e de voltar depois. Chamando os servos seus, deu-lhe 10 minas e disse: negociai até que eu venha. E aí os seus concidadãos aborreciam e mandaram após eles embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aí ele voltou, e depois de ter tomado o reino, disse que se chamasse aqueles servos que tinham dado dinheiro para saber cada um quanto tinha ganhado e negociado. Aí tem um que ele deu 5, né? E aí que rendeu 10, o outro deu 2 e rendeu. E aí teve um que só rendeu 1, que a gente conhece uma parábola dos 10 talentos, né? Aí ele fala: é que eu guardei porque eu sou um homem rigoroso. Ele falou: mas por que você então não guardou no banco, né? Por que você não guardou no banco? Pelo menos tinha ganhado lá um juro e tal. Aí ele fala: é que por que você não exigiu então? Que eu exigiria juros. E aí ele fala assim: tira-lhe a mina e dai ao que tem 10. E disseram ele: Senhor, ele tem 10. Ele fala: pois eu vos digo que a qualquer que estiver será lhe dado, mas o que não tiver, até o que lhe tem será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiserem que reinasse sobre eles, trazei-o aqui e mantai-os diante de mim. Ou seja, Deus dá os talentos para nós, Deus dá as nossas capacitações para que nós venhamos multiplicar aquilo que o Senhor nos deu, porque a ideia é multiplicar aquilo que o Senhor colocou em nós e não guardarmos dentro de nós. Aí Jesus entra, né, chegando perto de Betfagé e de Betânia, um monte chamado das Oliveiras, mandou um dos seus discípulos dizendo: vai na aldeia e achai lá um jumentinho e traz. Já vamos. E aí Jesus entra em Jerusalém montado no jumento, cumprindo a profecia. Nós já lemos essa história já 2 vezes, né? Ele entra ali e aí o pessoal vai clamando: Hosana, Hosana nas alturas. E aí Jesus vai até o templo, chega lá, tá todo mundo vendendo os animais para serem sacrificados, né? E não era aquilo que deveria ser feito. Cada um deveria sacrificar do seu próprio rebanho. E aí Jesus fala sobre o batismo de João, né? As parábolas dos lavradores, e fala sobre o tributo. Ele fala: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Os saduceus e a ressurreição. Aí eles perguntam: mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer e tendo a mulher sendo filho, lembra? Que eles falam: aí tem a lei do levirato, que todos nós já conhecemos, nós já lemos, essa mulher vai casar aí, sei lá, casa com 7 irmãos, e aí quando morrer, ele fala: não, no reino dos céus, vocês estão preocupados, no reino dos céus não é assim, todos serão como os anjos, não tem isso. E aí ele diz: como dizem que Cristo é filho de Davi? E mesmo sendo Davi, que diz no livro dos Salmos: diz o Senhor ao meu Senhor, e assenta-me à direita, até que eu ponha os teus amigos por escabelo dos teus pés. E Davi chama o Senhor como ele é seu filho. Então, ele está aqui perguntando por que você é conhecido como filho de Davi. E Davi diz que o Senhor é o Senhor, porque na verdade Jesus é o Filho de Deus. Aí Jesus fala com os escribas, né, falando: vocês ficam aí querendo andar com vestes compridas e amam saudações e tudo, mas vocês devoram as casas da viúva, estão tirando tudo que é delas e fazendo para ter pretexto de fazer largas orações, né? Esses receberão maior condenação.
E aí vem a história da viúva pobre. Eles estão lá olhando, né? E estão lá no templo, aí viram os ricos ofertando. E aí vai uma mulher e entrega só 2 moedinhas. E o Senhor fala, olha, essa aí, ela entrega tudo. Ela deu a maior oferta, porque ela não deu o que estava sobrando. Ela deu o que faltava. E aí Jesus vem e fala sobre os princípios das dores, que é aquele sermão que nós lemos ontem. E ele vai falar quando tudo isso vai acontecer. E ele continua falando da grande tribulação, que nós lemos ontem, sobre ele falar que depois que vem o arrebatamento, vai vir a grande tribulação, e a gente compreende isso. E ele fala sobre a volta do Filho do Homem. No versículo 25 ele fala, do capítulo 21, haverá sinais do sol e na lua, e nas estrelas e na terra, angústia nas ações e em perplexidades pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror e na expectação das coisas que sobreviverão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E aí ele fala sobre vigiar. E olhai por vós, versículo 34, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso aquele dia, porque virá um laço sobre todos que habitam na face da terra. E vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas, pois que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E aí, agora, a gente finaliza aqui essas coisas, e aí agora, a partir de amanhã, a gente vai ver a última ceia e como que Judas vai entregar Jesus. Tudo isso nós já lemos em Marcos e Mateus, e Lucas fala de uma forma com mais detalhes. Então amanhã nós vamos dar continuidade a partir desse capítulo 22 de Lucas. Deus abençoe vocês.